Graça e paz. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Lucas 4, 1 a 13. Vamos ficar de pé para ouvir essa palavra? Diz assim o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guarde, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas essas tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Oremos. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco conforme a tua vontade. Eis-nos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Ética, o que é isso? Algumas pessoas pensam que ética é uma lista, uma categorização prévia do que se pode e não pode fazer. Mas uma definição muito simples que pode nos ajudar é: ética é a inteligência de escolher o melhor na hora certa, na hora de decidir. Porque cumprir uma lista de decisões, isso nós chamamos de lei, isso nós chamamos de doutrina, isso nós chamamos de moral. Agora, a ética é a reflexão sobre o melhor a se fazer nos momentos de decidir as coisas. Todos os dias, em todo momento da vida, nós temos que tomar decisões. E são os valores que estão dentro de nós que nos ajudam a fazer essas escolhas. O próprio Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Só é possível tirar algo que se tenha para tirar. Olhando para este texto, ele é um texto que nós encontramos nos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, ou seja, que narram a história de Jesus de uma mesma ótica, de um mesmo jeito.
Mateus, Marcos e Lucas narram este momento de Jesus indo para o deserto, e dentro de uma moldura interessante, quando você estuda os evangelhos. Vem o batismo, então Jesus é batizado, conta-se a genealogia, e aí vem o início do ministério de Jesus, após a tentação. E Jesus inicia indo no templo e dizendo: o Espírito está sobre mim e eu tenho algumas coisas para realizar. É um texto cheio de símbolo. Símbolo é uma coisa engraçada porque a gente não explica. O símbolo por si só traz emoções para a gente. Uma pessoa, quando vê o símbolo do seu time, às vezes fica eufórico. A pessoa, quando vê alguma coisa ligada a símbolos muito próximos de si, elas ficam felizes. Aqui no texto nós temos vários símbolos que estão ligados ao Primeiro Testamento, aquilo que a Bíblia nos ensina lá no Primeiro Testamento. Por exemplo, o fato de estar cheio do Espírito. Jesus é batizado, está cheio do Espírito, e é o Espírito que o leva para o deserto. Olhando para as experiências do Primeiro Testamento, a gente tem lá Davi. Ele é apossado pelo Espírito de Deus. Deserto, um símbolo muito forte na tradição do povo de Israel e dos cristãos. Fala do Deus que caminha com o povo no deserto, nos momentos mais difíceis. Aqui fala do jejum, uma prática muito comum e recomendada na espiritualidade judaica. Fala de fome, necessidade básica para a sobrevivência, o alimento. Fala do pão, fala do jeito errado de se adorar. Fala do texto, citações. Está escrito, mas também está escrito. Então está escrito. São vários símbolos para dizer àqueles que iriam ler, ou melhor, ouvir, porque nem todos liam naquela época, ouvir a leitura do texto, o significado da fé cristã e, mais que isso, do compromisso ministerial. Ministério é uma palavra que às vezes a gente não consegue entender, porque às vezes a gente pega ministério ligados à área política, que dá a ideia de liderança. Mas ministério, na sua raiz, significa serviço, trabalho, ação, labuta. Quando diz que o Espírito está em Cristo, diz, está para a ação de serviço. Vivemos um tempo em que parece que as pessoas querem o poder do Espírito. E até muitos dos nossos cânticos declaram isso. E a pergunta é: poder para quê? Essa é a pergunta para nós cristãos. Poder para quê? E eu convido você então a olhar para esse texto bem conhecido, e eu quero refletir com vocês 3 dilemas que nós cristãos vivenciamos quando assumimos o compromisso de trabalhar na obra de Deus. Quando assumimos o compromisso de realizar o nosso ministério, o nosso trabalho, eu quero ter compromisso com Deus, alguns dilemas se impõem. Esses dilemas tão antigos parecem estar
tão presentes no nosso cotidiano. O primeiro dilema é a primeira tentação. Qual foi a primeira tentação? Usar o poder para fins pessoais. Não é isso que o diabo propõe? Use o seu poder para tirar vantagem. Existem coisas que a gente não consegue entender. Tem um livro do Viktor Frankl, um pai da logoterapia. Ele viveu em campos de concentração. Ele escreve sobre o sentido da vida, que ele narra sobre a fome, sobre a desnutrição. Ele diz: aqueles homens raquíticos, todos nós, com muita fome, quando saíamos para o campo para trabalhar, o que nós conversávamos era sobre comida. Era a primeira coisa que vinha à mente. Quem está com fome quer comer. O diabo vem e fala: por que você não leva vantagem? Você está com fome, faz mágica. Pega a pedra, transforma em pão e mata essa fome. Jesus fala: meu ministério não foi instituído para isso. Meu ministério é para outra coisa, para o serviço. Não sou mágico. Tem gente que imagina os milagres como magia. O texto bíblico não trabalha isso. Jesus não era um mágico. Ele era um servidor que, em contato com vidas, gerava vida. Somos muitas vezes convidados a desviar do projeto que Deus coloca no coração da igreja. Muitos querem o poder em benefício próprio. A história está aí para nos ensinar. Quantas figuras de autoridade e poder, ao invés de exercer seus espaços como serviço e cuidado, assumem para se enriquecer, para dominar. Inclusive temos uma chamada teologia do domínio, que é muito forte hoje, que é alguém que se sobrepõe para dominar o outro. O texto aqui está dizendo: não é desse poder que Deus nos chamou da magia para benefício próprio. Deus nos chamou para fazer o bem em todos os lugares. Por isso Jesus responde dizendo: nem só de pão viverá o homem. Quantas vezes as pessoas, elas dizem assim: mas você fala de Deus, fala disso, mas sua vida não vai para frente. E aí tentam dizer que a prosperidade da graça de Deus se evidencia somente através de bens materiais. Isso não é verdade. A graça de Deus é maior que as minhas necessidades pessoais e os meus desejos pessoais. Um segundo dilema que a gente vive está lá na segunda tentação. Devo eu estabelecer uma relação de poder, de domínio sobre os outros? Em algumas comunidades, o pastor é dono e ele manda. Ele decide
E ele é um grande empresário. E isso pode acontecer também dentro dos micro-organismos de uma comunidade de fé. Quando o líder de um ministério acha que é dono daquele ministério. Quando alguém que foi chamado para servir liderando, quer se apoderar e dizer: eu quem defino o que acontece neste lugar. Você já ouviu em ambientes de autoritarismo, dentro e fora da igreja às vezes. Você sabe com quem você está falando? Você está debaixo da minha autoridade, ou você não está debaixo da minha autoridade. Ou às vezes, palavras dizendo: tal pessoa não tem um coração ensinável. Como se eu, quem moldo e domino o outro para fazer aquilo que eu acredito ser o jeito melhor de fazer. E não o evangelho, e não a comunidade, e não os espaços de diálogo. Gostei da palavra democracia. Creio na democracia. Espaços de diálogo e decisão. Mas a segunda tentação foi essa: me adora que eu te dou tudo isso. Jesus fala: nananina, não. Não é para isso que eu fui enviado aqui. Não fui enviado para mandar na vida de ninguém. Eu vim aqui para servir. Não foi isso que ele disse? O servo não veio para ser servido, ele veio para servir. Por que quem representa o servo quer ser o que manda? Uma contradição, um dilema na fé cristã. Terceiro dilema, a terceira tentação, a de fugir do ministério da cruz de uma forma espetacular. Fala: rapaz, aproveita, curte aí, você não é poderoso, pula aqui, os anjos vão, ó. Quantas pessoas brincam com o poder e os milagres e a graça de Deus? Brinca-se com coisa séria. Jesus diz: não é isso. Não faça isso. Jesus diz assim: olha, não tente o Senhor, seu Deus, em benefício próprio. Às vezes as pessoas distorcem a mensagem do Evangelho. Prestem atenção que o diabo faz, segundo o texto, é citar e distorcer o texto bíblico. Por isso reconhecendo a palavra de Deus e vivendo ela segundo a verdade que ela tem, não as nossas vãs interpretações dela, é que nós conseguimos vencer esse terceiro dilema. Nós estamos numa sociedade hedonista, uma sociedade do espetáculo, onde as pessoas gostam de fazer para aparecer. Imagina Jesus falando para o diabo: ah é? Você está duvidando disso? Eu vou pular aqui para você ver se os anjos vêm ou não vêm. Às vezes, as mensagens do Evangelho, são para servir, para cuidar, para consolar, para confortar, para animar, para juntar, são palavras distorcidas. Eu intitulei o sermão de hoje da seguinte forma:
o ministério cristão e as tentações nossas de cada dia. Porque isso acontece cotidianamente. Dia após dia, precisamos dizer não a algumas coisas e sim a outras coisas. Precisamos assumir posturas condignas com o Evangelho. E ética é sermos capazes de forma inteligente, porém cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus, escolher da forma correta. As tentações acontecem. Se você espera um bicho vermelho de chifre, rabo e tridente, ele não vai aparecer. Mas que as tentações nos rodeiam e tentam roubar o melhor de nós, isso sim. Nossa igreja completará 75 anos. Que tal dizermos assim: Senhor, quero estar cheio do Teu Espírito, como Jesus, e quero ser um conhecedor da Tua Palavra, com tamanha seriedade, que seja capaz de responder positivamente aos desafios que se impõem. Nós havíamos preparado um cântico, mas nós teremos concílio daqui a pouco. Para reduzir, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mesmo assentados. E eu quero convidar você a dizer no seu íntimo: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher, uma pessoa cheia do Teu Espírito, conhecedor da Tua Palavra, para que quando eu me encontrar diante dos dilemas, eu tenha a sabedoria de fazer a melhor escolha. Ore você. Somos uma comunidade, Senhor. Uma comunidade grata pela história que o Senhor tem escrito neste bairro. E pedimos, usa-nos para continuar essa história da melhor forma. Por isso, capacita-nos. Enche-nos do Teu Espírito e ajuda-nos a conhecer de forma profunda a Tua Palavra. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê graça e te dê forças, sabedoria para, ao estar diante dos dilemas, de forma ética, assumir o melhor de Deus para a sua vida.